Violência gera violência. Essa é uma das leis mais silenciosas e implacáveis da mente humana. Sempre que alguém reage à dor com ódio, o ciclo se repete. Sempre que uma agressão encontra outra agressão, a história avança, mas o ser humano não evolui. Os fracos julgam e condenam porque não conseguem suportar o peso das próprias emoções. Eles precisam projetar no outro a culpa que não sabem administrar dentro de si. Já os fortes, aqueles que realmente dominam a própria mente, escolhem um caminho mais difícil e mais raro: perdoar e compreender. Não porque são ingênuos, mas porque entenderam que responder à violência com mais violência é permitir que o agressor controle o seu mundo interior. Ao longo da história, vemos que a maioria das tragédias humanas não começou com grandes armas, mas com pequenas reações impulsivas. Uma ofensa que vira vingança. Uma humilhação que vira ódio. Uma dor que vira desejo de destruição. O ser humano, quando não governa suas emoções, se torna prisioneiro delas. E é exatamente isso que diferencia os fracos dos fortes. O fraco é refém do que sente. O forte é autor da própria história emocional. Julgar é fácil. Condenar dá uma sensação momentânea de poder. Apontar o erro do outro cria a ilusão de superioridade moral. Mas tudo isso é frágil. Por trás do julgamento, quase sempre existe medo, insegurança ou dor não resolvida. Quem julga demais geralmente não teve tempo, coragem ou maturidade para olhar para si mesmo. Já compreender exige inteligência emocional, exige empatia, exige a capacidade de reconhecer que todo ser humano carrega batalhas invisíveis. Quando observamos a figura de Jesus de Nazaré, vemos talvez o maior exemplo histórico de alguém que rompeu radicalmente o ciclo da violência. Em um contexto brutal, dominado pelo Império Romano, onde a força era a linguagem do poder, ele respondeu à agressão com consciência. Foi perseguido, traído, humilhado publicamente, torturado e executado. Ainda assim, em seu momento de maior dor, escolheu dizer: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." Essa frase não é um símbolo de fraqueza, mas de domínio absoluto sobre a própria mente. Jesus compreendeu que seus algozes agiam a partir da ignorância, do medo e da estrutura violenta em que estavam inseridos. Ele não legitimou a violência, mas também não permitiu que ela moldasse sua resposta emocional. Ao perdoar, ele não libertou apenas os outros, libertou a si mesmo do ódio. Esse padrão se repete em outros gigantes da história. Nelson Mandela passou 27 anos preso injustamente, 27 anos privado de liberdade, convivendo diariamente com a humilhação, o racismo institucional e a tentativa constante de quebrar sua dignidade. Qualquer pessoa teria justificativa para sair da prisão buscando vingança. Muitos esperavam exatamente isso, mas Mandela entendeu algo que poucos compreendem. Se ele saísse da prisão odiando seus carcereiros, continuaria preso, agora por dentro. Ao escolher o perdão e a reconciliação, ele evitou uma guerra civil e mudou o destino de uma nação inteira. Isso não foi fraqueza política, foi força emocional em seu estado mais puro. Mandela compreendeu que a violência estrutural do apartheid só se sustentava porque havia uma resposta emocional previsível: ódio gerando ódio. Ao quebrar esse padrão, ele desarmou moralmente seus adversários. Ele mostrou que o verdadeiro poder não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. Isso exige uma mente treinada, madura e resiliente. Martin Luther King Jr. enfrentou uma realidade igualmente brutal. Em um país que institucionalizou a segregação racial, ele poderia ter convocado revoltas violentas. Muitos o pressionavam para isso, mas ele compreendia profundamente que a violência não constrói justiça, apenas troca os papéis de opressor e oprimido. Inspirado pela não-violência, ele escolheu um caminho mais lento, mais doloroso e mais transformador. Marchas pacíficas, discursos que tocavam a consciência, resistência sem ódio. Ele sabia que o ódio é um veneno que mata lentamente quem o carrega. Sua luta não era apenas política, era psicológica e moral. Ele queria libertar tanto os oprimidos
quanto os opressores da prisão emocional do racismo. Martin Luther King entendia que reagir com violência confirmaria o estereótipo que o sistema queria impor. Ao responder com dignidade, ele expôs a brutalidade do sistema sem se tornar semelhante a ele. Essa é uma lição profunda. Quando você reage com consciência, você revela o erro do outro sem precisar atacá-lo. Abraham Lincoln, durante a Guerra Civil Americana, viveu um dos períodos mais violentos da história dos Estados Unidos. O país estava dividido, famílias separadas, milhares de mortos. Após a vitória do Norte, muitos exigiam punições severas e humilhação dos derrotados. Lincoln, no entanto, defendia a reconciliação. Ele acreditava que esmagar emocionalmente o inimigo plantaria as sementes de futuras guerras. Sua famosa postura de sem malícia para com ninguém, com caridade para todos, mostra uma compreensão rara da psicologia humana. Ele sabia que feridas abertas não cicatrizam com vingança, mas com responsabilidade e reconstrução. Esses homens tinham algo em comum. Todos entenderam que a maior batalha não acontece fora, mas dentro da mente. A violência externa só prospera quando encontra terreno fértil nas emoções desgovernadas. Por isso, Augusto Cury afirma que os fracos julgam e condenam. Julgar é uma reação automática. Compreender é uma escolha consciente. Perdoar não é esquecer, não é negar a dor, não é aceitar abusos. Perdoar é decidir que o trauma não será o autor da sua história. Na vida cotidiana, essa lógica se manifesta de forma silenciosa. Um insulto no trânsito vira agressão física. Uma humilhação no trabalho vira sabotagem. Uma traição emocional vira ciclos de desconfiança. Tudo isso acontece porque poucas pessoas aprenderam a gerenciar suas emoções. A sociedade nos ensinou a vencer externamente, mas não a governar o mundo interior. E um ser humano que não domina suas emoções é facilmente manipulado, provocado e controlado. Os fortes, ao contrário, desenvolvem a capacidade de pausar antes de reagir. Eles entendem que nem toda provocação merece resposta. Nem toda ofensa exige retaliação. Eles escolhem suas batalhas emocionais com sabedoria. Isso não os torna passivos, mas estratégicos. Eles não permitem que a violência do outro determine suas ações. Compreender o outro não significa concordar com ele. Significa reconhecer que o comportamento humano é muitas vezes fruto de dores acumuladas, medos antigos e traumas não resolvidos. Quando você compreende isso, o julgamento perde força. E quando o julgamento perde força, a violência começa a morrer. O mundo atual parece mais agressivo porque as pessoas estão emocionalmente sobrecarregadas. Vivemos sob pressão constante, comparações incessantes, expectativas irreais. Sem educação emocional, muitos explodem, mas a explosão nunca resolve. Ela apenas transfere a dor. Os grandes nomes da história nos ensinam que a verdadeira revolução começa na mente. Jesus, Mandela, Martin Luther King e Lincoln, entre outros, não mudaram o mundo porque tinham armas mais fortes, mas porque tinham emoções mais organizadas. Eles provaram que a força mais poderosa que existe é a capacidade de escolher a própria resposta, mesmo quando tudo ao redor convida ao ódio. Se essa mensagem faz sentido para você, reflita. Em quais situações da sua vida você tem reagido automaticamente? Onde o julgamento tem falado mais alto que a compreensão? Que tipo de ciclo emocional você está alimentando? Escreva nos comentários o que essa reflexão despertou em você. Curta este vídeo para que mais pessoas tenham contato com essa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente, sua consciência e sua capacidade de escolher respostas melhores para a vida. Porque no fim, não é o que nos acontece que define quem somos, mas como escolhemos reagir.